Fala, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falar agora sobre a geopolítica da Venezuela. Lembrando que a gente tem uma videoaula anterior falando dos aspectos gerais da geopolítica da América Latina e dando um estudo de caso ali dos principais aspectos da geopolítica de Cuba. Hoje, o estudo de caso é da Venezuela, um país também muito interessante dentro da América Latina. Bora então tentar entender, compreender como funciona essa geopolítica desse país vizinho ao Brasil aí e tão cercado por polêmicas. Então, bora dar uma olhada. Galera, a gente começa falando sobre essa divisão cultural que é importante para entender aquilo que a gente vai chamar de América Latina. Do ponto de vista dos aspectos da cultura, de como foram colonizados, até da economia, da geoeconomia da região, a gente tem duas Américas, duas grandes porções no continente americano. Uma que a gente chama de América anglo-saxônica, e aí reúne dois países, claro que dois países enormes, né, os dois maiores países em tamanho territorial do nosso continente, que é o Canadá e os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos o país de maior população do nosso continente, predomínio de língua inglesa, ligado a colônias de povoamento e países que são considerados hoje economias desenvolvidas. Já a América Latina, que é o nosso estudo de caso, quando a gente pensa na geoeconomia dessa região, é do México, que faz parte da América do Norte, para baixo. Pegando a América Central, seja ela insular, seja ela istmica, e a América do Sul. Línguas predominantemente latinas, destaque aí para o espanhol, que é a língua mais falada, mas também para o português, e países, todos eles sem exceção, em desenvolvimento. Em níveis diferentes de desenvolvimento, antigamente chamava de países subdesenvolvidos, um termo já superado, mas que você tem grupos ali de países um pouco com mais dificuldade do ponto de vista socioeconômico, como é o caso do Haiti, que é um país que muita gente inclusive pensa que está no continente africano, mas está na América Latina, está na América Central e Insular, e você tem países com um nível de desenvolvimento, com um nível diferente, né, que já buscam um protagonismo inclusive regional e até mundial, como é o caso do Brasil e também do México. Mas eles não são nosso objeto de estudo hoje. Hoje é falar da Venezuela, que está cercada por situações complexas. Então vamos dar uma olhada na situação da Venezuela, então. Galera, a gente mostra aqui o mapa da Venezuela para vocês poderem ter uma noção geral de onde está a localização geográfica desse país. Percebam que está a capital, banhada pelo Oceano Atlântico, né, próximo ao mar, mas é um território que tem como vizinhos a Colômbia aqui do lado, né, que é o nosso próximo objeto de estudo do ponto de vista geopolítico. A próxima videoaula será sobre a Colômbia. Aqui do outro lado a gente tem a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, e embaixo o Brasil. E até pegar aqui essa questão da Guiana Francesa, porque da Guiana, melhor dizendo, que nós temos uma questão fronteiriça de disputa territorial que estava esquecida, adormecida há alguns anos e voltou recentemente, que é a região de Essequibo, né? Que é uma região na divisa dos dois países, Venezuela e Guiana, uma região que descobriu-se recentemente grandes reservas de petróleo em alto mar e que agora a Venezuela reivindica porque sabe que isso vai provocar uma melhoria do ponto de vista dos aspectos econômicos muito interessantes. E olha que a Venezuela já é reconhecidamente a maior reserva de petróleo do planeta. É claro que a gente está falando de reservas conhecidas, tá bom? Então, saindo dessa página aí, vamos dar uma olhada nesse histórico recente da geopolítica delicada da Venezuela, tá? A Venezuela já foi um dos países considerados, um dos países mais ricos do mundo, principalmente porque, como eu disse, tem enormes reservas de petróleo, enormes mesmo, tá, galera? São consideradas, essas reservas são extremamente consideradas a nível de mundo e a gente deveria, por isso, ter um país ali com um nível socioeconômico melhor, né? Em 98, a gente tem Hugo Chávez chegando ao poder, no momento, inaugurando o que a gente chama de chavismo, e num momento muito delicado do ponto de vista político interno da Venezuela. A Venezuela vivia crises ligadas à economia, muita desigualdade, muito problema, já um cansaço com os partidos políticos tradicionais. Opa, observa aí que é alguma coisa que a gente pode também estar vendo aqui na sociedade brasileira. E isso fez com que o Hugo Chávez pudesse chegar ao poder, já devido a todo esse quadro socioeconômico muito desfavorável e também quadro político delicado. Na última aula que a gente falou sobre Cuba, a gente até contou sobre essas democracias frágeis, que são um marco, são uma característica, na verdade, que a gente tem dentro da América Latina. E isso permite a ascensão de governos totalitários, de governos que usam da força para se manter no poder e, claro, também faz com que a desigualdade ela permaneça durante tanto tempo nessa região. A chegada de Hugo Chávez traz uma possibilidade, uma perspectiva diferente, que é chamado socialismo do século XXI, né? A gente falou de Cuba com as suas características que de 91 para cá foram muito afetadas, diretamente afetadas
pelo fim da União Soviética, o governo de Hugo Chávez ele chega ao poder já sem União Soviética, já sem protagonismo de um mundo bipolar, e numa realidade onde a questão social era muito falada, a questão social era muito delicada. E aí a ideia era fazer políticas sociais, pelo menos isso é o que ele promete ao povo, para combater a corrupção, que era muito comum nos partidos que se degladiavam pelo poder, e também tentar melhorar, dar qualidade de vida a essa população. Ele começa criando uma nova Constituição, que inclusive lhe dá mais poderes, poderes do ponto de vista político. E isso vai fazer com que o seu governo seja também um governo um tanto quanto repressor à oposição. Medidas importantes que ele vai trazer. Primeiro é popularizar a Constituição, trazendo perspectivas que foram interessantes, com uma forte atuação no campo social. Reforma agrária, a divisão da terra para o povo, dentro dessa perspectiva, a estatização de empresas que eram privadas, e aí a PDVSA, que é a empresa petrolífera, quem cuida do petróleo na Venezuela, importantíssimo, porque agora ela gera divisas para o governo e não para grupos empresariais, para grupos limitados. Está na mão do governo e o governo pode utilizar os recursos da empresa petrolífera da Venezuela para poder diminuir os problemas e as mazelas sociais. Também estatiza os meios de comunicação, a TV, a rede TV principalmente, que agora é controlada, os meios de comunicação acessam a informação também pelo governo venezuelano. Reduz a jornada de trabalho do ponto de vista da Constituição para 44 horas semanais, o que também agradou grande parcela do seu eleitorado, da população venezuelana. Avanços sociais significativos, tá, galera? Só para ter uma ideia, logo de impacto, a gente tem uma queda ao longo do governo de Hugo Chávez da pobreza considerada extrema. Perceba que a população, quase metade da população no início do governo do Hugo Chávez, era considerada de extrema pobreza, 49%. Isso cai 20 pontos até o final do seu governo para 29% da população. E isso gera um impacto muito grande. E claro, Hugo Chávez ele consegue abarcar essa popularização, essa popularidade frente às camadas mais populares. O analfabetismo cai a menos de 5%, uma forte atuação também na criação de escola, na popularização do ensino. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da Venezuela, ultrapassa inclusive o do Brasil. Inclusive, se você quer saber como funciona o IDH, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre a importância desses indicadores sociais. Dentro disso, nesse apogeu econômico, nesse momento de melhorias sociais que está acontecendo dentro da Venezuela, ela também aproveita para ingressar no Mercosul em 2012, apesar de, naquele início, porque efetivamente ela começa a fazer parte em 2013, ela vai viver já um momento de início de crise econômica, e a gente vai chegar nela. Atualmente, inclusive, desde 2016, final de 2016, a gente tem a Venezuela, ela está suspensa desse grupo dos países que compõem o Mercosul. O Brasil foi um dos principais países responsáveis, juntamente com a Argentina, de colocar a Venezuela no bloco, tanto que a entrada da Venezuela se dá no momento em que o Paraguai estava suspenso, um dos membros fundadores, e com voto para poder determinar a entrada ou não de um país, era um entrave, porque a Venezuela já tentava entrar há algum tempo, e com a suspensão do Paraguai, por também problemas da ordem democrática, que em algum momento a gente pode falar para vocês aqui, mas não hoje, houve a possibilidade da inclusão da Venezuela. Só que a Venezuela ficou por muito pouco tempo, né? De 2012 até 2016, está suspenso. Esse ano que eu gravo para vocês esse vídeo, 2024, ela continua suspensa ainda do Mercosul, que é um mercado, bloco econômico aqui dos países de mais relevância, né, da América do Sul. Medidas antidemocráticas, e aí a gente começa uma situação um tanto quanto delicada. Censura, a gente falou de estatizar os meios de comunicação, a rede de televisão, por exemplo. Então, censura, mudança na Constituição, para permanecer no poder, inclusive de maneira quase que indefinitivo. Então, se muda muita coisa com medidas que são consideradas antidemocráticas, que dificultam, inclusive, a oposição ter condição de poder pleitear o poder. E, ao mesmo tempo, você tinha um governo ali que estava no braço da população, da maioria das pessoas. Então, isso chancelava essas mudanças. Só que Hugo Chávez morreu, e o chavismo ele vai ser herdado agora na mão do seu vice, Nicolás Maduro, que assume um país com uma violência crescente, já que no início do seu mandato a gente já começava a ter problemas com o preço do petróleo a nível internacional, e o governo dele é marcado por uma crescente da violência, principalmente nos últimos anos. Uma economia que infelizmente ficou muito dependente do petróleo, não se diversificou e aproveitou uma onda no início dos anos 2000
do crescimento do valor do preço do barril de petróleo, mas que com a queda do preço do barril de petróleo acabou trazendo problemas muito sérios, já que praticamente todos os bens de consumo a Venezuela importa. Ela não tem um grande setor industrial, um setor industrial bem desenvolvido. É tudo ligado realmente à exportação de petróleo. O governo de Maduro começa lá em 2013 e está até os dias atuais. Ele assume, como eu disse para vocês, após a morte de Hugo Chávez, sem grande apoio popular do Congresso, mas aproveitando-se ali daquele momento político que tinha sido favorável a ele. A oposição nesse momento, que já vinha crescendo com Hugo Chávez, ela se torna cada vez mais efetiva. As condições sociais e econômicas da Venezuela vão entrar em decadência principalmente a partir dos anos 2013, 14, 15, devido à queda do preço do barril de petróleo. A Venezuela viveu um momento de ascendência, inclusive com Hugo Chávez, com melhorias sociais bem significativas, também porque o petróleo a nível internacional atingiu níveis de preço muito interessantes para quem era exportador de petróleo. Só que com a estabilização dos preços, a gente teve uma queda acentuada na qualidade de vida dentro do território da Venezuela. Para ter uma ideia, entre 2012 e 2014, o preço do barril de petróleo, o barril Brent, que para a gente vai ser o objeto de referência aqui, era $110 em 2012, caiu para $40 em 2014. Esse ano que eu faço para vocês, eu faço esse vídeo para vocês em setembro já de 2024, nós temos um preço do barril de petróleo que gira em torno de menos de R$80. Nesse momento está em R$78. $78, melhor dizendo. Então, muito aquém do preço que já atingiu naquele momento economicamente onde a Venezuela ela tinha destaque. Então é importante saber que as condições sociais da Venezuela também perderam-se, trouxe muitos problemas sociais, muitas dificuldades sociais, porque o governo também perdeu divisas. O governo de Maduro sofre com uma crise de desabastecimento que provocam a onda de violência. Já que o governo não tem mais tanto dinheiro, tanto recurso vindo do petróleo para poder trazer esses produtos vindos de fora, para eles poderem ficar mais baratos, esse desabastecimento faz com que haja uma inflação altíssima no território da Venezuela e, ao mesmo tempo, a violência é desenfreada. Medidas antidemocráticas para poder manter-se no poder são tomadas por Nicolás Maduro, com a criação de uma nova constituinte, uma nova constituição, o que também gera uma desestabilização no bloco Mercosul, que faz com que, do ponto de vista político também, apesar da Venezuela também ser acusada oficialmente de não cumprir todos os protocolos do Mercosul, ela ser suspensa do bloco, perder ali um mercado, um potencial mercado para poder, inclusive, comprar e vender produtos, principalmente os bens de consumo, e vender o seu petróleo. A insatisfação popular ela vai ser crescente nos anos do governo de Nicolás Maduro e vai piorar nos últimos anos, culminando numa crise política. Entre 2018 e 2019, a figura de Juan Guaidó, que é a principal figura da oposição, vai crescer. Há uma grande fuga de venezuelanos, principalmente a partir dos anos de 2020 e 2021, onde se efetiva ainda mais as condições precárias de saúde, de higiene, a educação até tanto não, mas de acesso à alimentação da população venezuelana, o que faz com que muita gente busque refúgio em outros países, como a Colômbia, o Brasil, apesar do Brasil ser um dos que menos recebe. Aqui é muito mais uma passagem para buscar ir para outros países, como Argentina, Uruguai. Então, o Brasil ele recebe venezuelanos, mas numa proporção muito menor, por exemplo, do que a nossa vizinha Colômbia. A crise, galera, ela vai continuar nos anos subsequentes. Inclusive, o governo de Nicolás Maduro é acusado, assim como o governo de Jair Bolsonaro, de esconder, de omitir os dados da Covid-19 no meio daquela crise humanitária e defender o uso de medicamentos que não tinham eficácia nenhuma comprovada do ponto de vista científico, como é o caso da cloroquina. Muito semelhante, né? Em 2024, chegamos a um momento crucial aqui. Uma eleição na Venezuela que poderia retirar Nicolás Maduro do poder. Contudo, ele vence a eleição. Pelo menos os dados oficiais do governo venezuelano dizem isso. Só que essa eleição é marcada por suposta fraude. Vários países do mundo, inclusive, não reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro. Entre eles, o Brasil, um importante aliado que, nesse momento, se afastou. Maduro é pressionado a publicar as atas de eleições. Alguns governos não reconhecem sua vitória, está ali até a figura do Lula, porque é um dos governos que pressiona para que as atas das eleições elas sejam publicadas. Há muita incerteza sobre o futuro da Venezuela, inclusive do ponto de vista político, o que vai ocorrer para o futuro da Venezuela. China e Rússia são dois mercados extremamente essenciais e cruciais para a manutenção, inclusive, de Nicolás Maduro no poder
e, claro, da melhoria dos indicadores sociais da Venezuela. Essa crise política parece não ter fim e deve perdurar ainda por uns bons anos. Não é o que a gente deseja para a Venezuela, mas infelizmente é o que a gente vê nesse momento, é o que a gente está vendo agora. A Venezuela, com a sua dependência extrema do petróleo e um preço do petróleo que tem estado estável nos últimos anos, isso faz com que haja uma dificuldade muito grande. E a gente não pode esquecer dos embargos econômicos de alguns países, como o caso dos Estados Unidos, que dificultam ainda mais a situação de comércio internacional da Venezuela, que hoje não tem tantas divisas para investir, que hoje está sendo suprimida por todos os problemas sociais que estão vivendo, uma população dividida. A última eleição anterior a essa já tinha mostrado uma Venezuela bem dividida e que agora está mergulhada numa crise política que parece não ter fim. Então a gente vai ter que assistir os próximos capítulos, né, dessa novela venezuelana delicada, infelizmente, porque está a vida das pessoas ali do território venezuelano em xeque, né? Porque você tem um governo que não é reconhecido por alguns países, um governo que perde apoio, como o apoio do governo brasileiro, e que está num momento muito delicado, um momento muito difícil. Mas a verdade é que a Venezuela é um dos principais países da América Latina e a gente torce aí para que a situação, essa crise política ela seja resolvida e a situação de melhoria social ela possa voltar a acontecer para a maioria da população venezuelana. Mas o caminho é longo, o caminho é duro, não é fácil. Outra coisa que não é fácil é você sair do vídeo aqui sem deixar seu like, por favor, né? Dá seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí que daqui a pouco tá chegando o vídeo da Colômbia, hein, galera? Trazendo aqui informações importantes sobre a geopolítica da Colômbia, outro país da América Latina extremamente interessante e importante pra gente. Então, não se esquece de ficar junto aí, ficar atento que daqui a pouco tá chegando mais um vídeo da geopolítica da América Latina. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!